Oi gente, tudo bom? Espero que sim. No tutorial de hoje vim ensinar para vocês como fazer essas alças de crochê mesmo no próprio cesto. Fica lindo! Vou ensinar o acabamento também e bora lá para esse tutorial para aprender a fazer essa alça de qualquer tamanho e aprender a aplicar ela em qualquer cesto. Para fazer o nosso cesto com alça de crochê, eu já iniciei aqui a peça porque eu vou ensinar de fato só a alça para vocês, já que a gente já tem tutorial aqui tanto da base quanto da subida. Se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui nos cards. E, gente, antes da gente começar, preciso dizer que eu sempre falo, se você tá chegando aqui agora e é iniciante, eu recomendo que primeiro você assista ao vídeo dos pontos básicos. Tem aqui no canal, tem versão destra e canhota, então vai lá primeiro, porque esse tutorial vai ficar muito mais fácil para você, tá? Então, ó, comecei o meu cesto aqui, eu fiz uma base toda em ponto baixo centrado, fiz 4 carreiras e já subi 4 carreiras aqui na subidinha. A informação mais importante que você precisa para fazer a alça no seu cesto é que você tem que ficar ligada nas 2 últimas carreiras do seu cesto, porque a gente vai justamente começar a alça, a estrutura da alça, na penúltima carreira. Então, presta atenção nisso para o cesto não ficar com a altura além do que você quer. Então, aqui eu quero que o meu cesto tenha 11 carreiras de altura, mais ou menos o que eu quero, e eu já tô na 4ª. Vou ensinar para vocês um fechamento de carreira invisível, que eu gosto muito, e a gente vai iniciar a alça. Então, ó, o fechamento de carreira é o seguinte: não fechei a carreira aqui, tava com o fio na minha agulha, aumentei a laçadinha, venho com a agulha aqui, ó, no primeiro pontinho de base da carreira, essa correntinha, com a agulha de trás para frente, dessa forma, e coloco a alcinha dentro da minha agulha, trazendo aqui para trás. Fez isso, dá aquela esticadinha e ajeita. Você vai encontrar o pontinho, o Vzinho, tá vendo aqui o Vzinho do ponto? Que tá justamente embaixo do tracinho que você acabou de criar. Ó, tá vendo a alcinha aqui? Ela forma um tracinho, você vai achar esse Vzinho, e como aqui a gente tá trabalhando em ponto baixo centrado, a gente vai introduzir a nossa agulha no centro do Vzinho. Então, introduzir aqui a agulha no centro do Vzinho, venho aqui pescando o fio e trazendo aqui pra frente, com essa alcinha esperando aqui. Fiz isso, vou ajustar a alcinha na agulha, mais ou menos do tamanho de um pontinho. Vou colocar a alcinha que estava esperando a gente dentro da agulha e vou pescar o fio laçando, fechando o nosso primeiro ponto da carreira. Esse é um fechamento de carreira invisível, ó, conforme a gente vai construindo as carreiras, ele vai ficando bem invisível. Então, já fica aí mais uma dica para vocês. Nessa carreira, como eu disse, a gente vai começar a construir a estrutura da alça. O que eu recomendo para vocês é o seguinte: não iniciar essa estrutura da alça muito próximo do fechamento de carreira. É interessante você colocar mais para o lado, assim, para ficar bem certinho, para ficar harmônico aqui do lado, para não ficar diferença de volume. Enfim, é mais interessante fazer longe do fechamento de carreira, até por conta do acabamento também. Então, aqui a gente vai fazer alguns pontinhos, ponto baixo centrado, né, que a gente tá trabalhando, a gente vai fazer alguns para chegar no momento que você escolher. Como a peça é redonda, fica a seu critério onde que vai ficar a alça, né? Esse tipo de alça que eu tô ensinando funciona tanto para peça redonda, quadrada, retangular, você que sabe. Na redonda é mais fácil a gente escolher onde que vai ficar, porque pode ser em qualquer lugar, depois é só fazer a outra simétrica. Então, ó, aqui fiz alguns pontinhos e aqui eu já quero iniciar minha alça. Então, ó, vocês viram que já deu um espacinho aqui para ficar longe do acabamento. E aqui é o momento que você vai escolher o tamanho que você quer a sua alça, se você quer ela menorzinha, maiorzona, e vai contar quantos pontos esse tamanho vai ter. Então, olha só, eu acho que fica legal uma alça mais ou menos desse tamanho aqui, para esse cesto. Então, aqui se eu contar, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Então, ó, se a gente definiu que vai ter o espaço de 5 pontinhos, o que a gente vai fazer agora é fazer 5 correntinhas para cima, vou mostrar como, e depois mais 2 correntinhas somando. Então, por exemplo, se eu escolhi pular 3 pontinhos, eu vou fazer no total 5 correntinhas. Eu aqui escolhi pular 5 pontinhos, então eu vou fazer 7 correntinhas. Sempre adiciona 2 correntinhas para o total de pontos que você escolheu pular. E essas correntinhas a gente vai fazer para cima, dessa forma, ó, solto do trabalho. Então, aqui eu vou fazer 7 correntinhas.
Fez as correntinhas que você tem que fazer, a quantidade que você viu aí, agora a gente vai prendê-las no trabalho. Mas aqui a gente vai contar a quantidade que a gente escolheu pular, eu no meu caso 5, então eu vou contar 5 pontinhos aqui e no sexto eu vou prender o ponto, da seguinte forma, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu venho aqui no sexto, acho o Vzinho, já que eu tô trabalhando em ponto baixo centrado, vou introduzir a minha agulha aqui, e fazer um ponto baixo centrado para prender essa alcinha que a gente criou aqui no trabalho. Olha só, já dá para ver o início da nossa alça, certo? O que eu disse para vocês, nessa carreira a gente começa a construir a alça, porque se a gente fizer a alça só de correntinha assim, ela fica pouco resistente. Então, vocês vão aprender na carreira seguinte a encapar essa alcinha para ela ficar bem mais resistente e o trabalho ficar lindíssimo. Então, aqui a gente prendeu a correntinha, eu vou fazer mais um pontinho, e aqui a gente vai marcar onde a gente vai iniciar a alça do outro lado. Afinal, aqui eu tô fazendo alças simétricas, né, dos dois lados do cesto. Para fazer isso, você pode usar para te auxiliar um marcadorzinho de ponto, ou pode olhar no olho mesmo. O que eu geralmente gosto de fazer é pegar uma agulha menor e usar ela de guia aqui, ó, apoiando no trabalho, só para me localizar mais ou menos. E aí eu gosto de marcar com marcadorzinho de ponto, ó, vem aqui do outro lado também. E depois eu confiro se tá certinho e vou ajustando o que tem que ajustar. Então, ó, vamos ver aqui. Ficou com 1, 2, 3, 4 aqui no centro. Só que a gente precisa de 5, certo? Eu escolhi pular aqui 5, a gente tem que fazer igual do outro lado. Então, eu vou contar aqui os pontos que estão dos lados para ver onde que eu tenho que ajustar. Então, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desse lado tem 8 até o marcador que eu coloquei. Vamos ver do outro lado. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já que aqui tem 9, eu vou passar o meu marcador aqui pro lado. E a gente fica com exatamente 5 aqui no espacinho, que é o que a gente definiu para esse lado de cá, certo? Então, é só você ir contando aí, sem dificuldade, é bem tranquilo. Se quiser, use um marcadorzinho ou então um pedacinho de fio aqui, pode ser de uma outra cor para não te confundir. E aqui nos marcadorzinhos você já sabe que é onde vai ter o ponto baixo centrado. Então, ó, eu vou fazer os pontos até chegar aqui e venho mostrar para vocês a continuidade. Fiz aqui os pontinhos, deixei para fazer o último aqui com vocês. Então, vou fazer. E aqui já chega no nosso marcador. No marcador, a gente também faz, porque aqui a gente vai ficar exatamente com o espaço de 5, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no outro marcador. Aqui eu vou fazer novamente as 7 correntinhas, afinal, a gente sempre faz 2 correntinhas a mais do que o número total que a gente escolheu pular. Então, vou fazer aqui as minhas 7, fiz 8, opa. Então, fiz aqui as minhas 7 correntinhas, vou prendê-las aqui onde está o marcador de ponto que eu coloquei. Então, ó, vim aqui, deixa eu ajustar o fio na agulha. Assim, a gente já tem o corpinho da nossa segunda alça. Ótimo. Agora, a gente vai terminar a carreira, fazer aquele fechamento que eu ensinei e, novamente, seguir fazendo ponto baixo centrado até chegar no início aqui da alça, que é onde a gente vai começar a fazer o tal do encapar essa alcinha. Então, ó, aqui já fiz o último ponto, vou fazer o fechamento de carreira, como eu ensinei para vocês, colocando a agulha de trás para frente no ponto de base, pegando a alcinha, coloca dentro da agulha, passa lá para trás, puxando para ajustar. Aqui ficou grandinho, eu vou puxar o fio que tá vindo do rolo para ajustar mais. Vou introduzir a minha agulha aqui no Vzinho, onde tá embaixo do tracinho que eu acabei de criar. Venho aqui, pesco o fio que tá vindo do rolo. Coloco aquela alcinha na minha agulha, ajusto tudo e laço o fio, fechando o primeiro ponto da carreira. Ó, como eu disse para vocês, tá vendo como fica estranho só a correntinha? Vocês vão entender o que vai acontecer agora. Vou fazer aqui o ponto baixo centrado até chegar naquele último lá, onde inicia a minha alcinha. Então, ó, fiz aqui o último, normal, pegando no centro do Vzinho, ó,
E aqui, gente, a gente vai começar a fazer pontos baixos, só que encapando essa alcinha da seguinte maneira, super simples. Você vem aqui com a sua agulha, ó, passa por baixo da alcinha, pesca o fio que tá vindo do rolo e fecha o ponto baixo. Só isso. E aqui a gente vai fazer 7 pontos baixos, porque a gente fez 7 correntinhas. Então, a quantidade de ponto baixo que você vai fazer aqui para encapar essa correntinha é equivalente ao número de correntinhas que você fez, tá? Então, eu vou fazer 7 pontos baixos aqui para encapar ela toda. Aí você vai ajustando, cuidado para não fazer esse ponto muito larguinho, para ele ficar bem direitinho. E você vai contando aí os 7. Vou fazer aqui os 7 e mostro pra vocês. Ó, fiz aqui meus 7 pontinhos. Olha a diferença da estrutura de uma pra outra. Faz toda a diferença encapar ela aqui e a estrutura fica super bacana. Então, ó, pra dar continuidade, é só você vir no próximo pontinho que tá no trabalho e fazer o ponto baixo centrado normalmente. Viu? Dessa forma. Só isso. E aqui a gente vai continuar até chegar do outro lado e repetir o processo de encapar as correntinhas fazendo o ponto baixo. Então, vou fazer aqui e mostro pra vocês. Ó, gente, fiz aqui do outro lado, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Aqui eu fiz os pontos muito juntinhos e ficou sobrando um tantinho de fio, um tantinho de correntinha pra cá, tá vendo? Aqui, o que é importante a gente fazer? Eu vou soltar um pouquinho o fio da agulha pra não perder. Aqui, você só vem puxando os pontos para ajustar, então ajeita eles ao longo da extensão das correntinhas para não ficar sobrando correntinha, por quê? Não tenta colocar outro pontinho aqui, porque a estrutura da peça vai ficar afetada, tá? Então faz certinho a quantidade de pontos baixos equivalente à quantidade de correntinhas. Então, ó, só ajeitar e pronto, aqui já tá tudo certinho de novo. Vou dar continuidade, e aqui, gente, é o seguinte: se você quiser parar por aqui, tudo bem, você pode. Ou seja, terminar por aqui e finalizar o cesto, fazer o acabamento, tá ótimo. Mas a gente vai dar mais uma incrementada para quem quiser, que é fazer um acabamento aqui na bordinha com pontos baixíssimos. Então, eu vou terminar aqui a minha carreira e vou iniciar os pontos baixíssimos dessa forma, ó. Fiz aqui o meu último pontinho. Eu vou aumentar um pouquinho a laçada e, em vez de fazer aquele fechamento de carreira, eu já venho direto no pontinho de base seguinte, ó, pegando aqui a correntinha toda e pescando o fio para fazer o primeiro ponto baixíssimo da carreira. Para quem não sabe, ponto baixíssimo, a gente coloca essa laçadinha dentro dessa forma, tá? E aqui a gente vai seguir, ó, pegando sempre esse buraquinho aqui, a correntinha fazendo ponto baixíssimo. No final, eu vou ensinar o acabamento para vocês. Ó, é só ir fazendo isso até o final do trabalho, sem apertar muito. Chegou aqui no momento da alça, é a mesma coisa, ó. Só pegar a correntinha toda e fazer até o final, tá? Então, eu vou fazer aqui e mostro pra vocês no final como dá o acabamento. Ó, completei a volta toda, olha a diferença que dá no cesto, fica lindo, né? Então, cheguei aqui do outro lado, deixei o último pontinho pra fazer com vocês. Vou fazer o último ponto da carreira, ponto baixíssimo, e aqui vou ensinar o seguinte. Observa comigo que esse foi o primeiro pontinho que a gente fez, certo? A gente vai colocar mais um ponto baixíssimo, introduzindo aqui, ó, bem embaixo dele, a agulha, tá vendo? A gente vai pegar com a agulha bem embaixo do primeiro que a gente fez. Dá pra saber que ele é o primeiro porque, olhando por cima, não tem nenhuma correntinha em cima dele. Conseguem ver? Então, a gente vai fazer isso, porque a gente vai fazer um acabamento invisível. Vocês vão ver como. Então, ó, fiz aqui o ponto baixíssimo nele, certo? E vai ficar desse jeito, esse buraquinho aqui que a gente já vai resolver. Aqui a gente vai cortar o fio, então corta um pedaço de fio aí legal para dar acabamento. Não precisa ser muito, nem muito pouquinho. A gente vai soltar o fio da agulha e fazer o acabamento invisível. Como é que a gente faz esse acabamento? Aqui a gente precisa simular um ponto baixíssimo nesse meinho para não dar para perceber onde começa e onde termina a carreira. Como é que a gente faz isso? Você vai achar aqui o primeiro pontinho, ó, o que tá retinho. O outro que a gente fez, botou lá para trás, não conta agora. A gente vai pegar o seguinte, vai introduzir a agulha, ó, pegando ele todo, e vai pegar o fio, passar por ele.
Passou o fio por ele, olha o que vai acontecer. A gente simulou a parte de baixo da correntinha, tá vendo? Toda a correntinha tem a parte de baixo e a de cima. A gente acabou de simular a de baixo. O que a gente vai fazer agora é esse movimento aqui para simular a parte de cima. Para fazer isso, a gente vai achar a correntinha de onde está vindo o fio, que é essa aqui. Vai introduzir a nossa agulha, ó, de trás para frente, saindo aqui com ela no centro da correntinha. E vai pescar o fio lá para trás, finalizando essa parte do acabamento invisível, olha só. Então, não dá para ver onde começa e onde termina a carreira. Mas aqui em cima, se vocês olharem comigo, ainda tá um buraquinho. Por quê? Aqui estão todas as correntinhas e logo nesse pedacinho tá só um tracinho. Aqui a gente também vai simular o acabamento invisível, então vira o seu cesto um pouquinho. Ó, consegue observar aqui comigo? O que a gente vai fazer é pegar o nosso fio, passar a agulha pegando aqui, ó, essa correntinha toda de cima, e aqui a gente vai pescar esse fio, trazendo aqui pra dentro. Então, ó, pesquei ele, trouxe aqui pra dentro do cesto, dessa forma, certo? Aqui a gente tem que fazer esse movimento para fechar essa correntinha e ficar o acabamento invisível. Então, a gente vem na correntinha de baixo, de onde tá vindo o tracinho que tá sozinho. A gente vai introduzir a nossa agulha aqui do lado, saindo com ela no centro, e vai puxar a nossa correntinha, o nosso fio, formando a correntinha. Olha só, o acabamento ficou super invisível. E aqui, agora é só esconder o fio, fazer o acabamento. Eu geralmente escondo o fio, vou passando ele com a agulha aqui por dentro dos pontos. Aqui no canal tem um vídeo super completo onde eu ensino passo a passo para fazer um acabamento perfeito de cesto. Se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui nos cards. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aqui, vou ficar muito feliz em saber. Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve para não perder nenhum tutorial que eu vou postar por aqui. Obrigada por me assistir até aqui, um beijo e até a próxima!